Nós temos entre nós várias coisas em comum. Uma delas é o desejo que todos temos de uma vida melhor, mais próspera, mais saúde. Queremos que os nossos filhos cresçam e se desenvolvam, estudem, se formem, tenham casamentos bons, uma vida razoavelmente confortável. Todos nós temos em comum esses desejos, eu acho que sem exceção. Acho que ninguém quer o mal, principalmente para si mesmo ou para a sua família. Claro que algumas circunstâncias externas acabam nos atrapalhando. Situações inesperadas, na saúde, no trabalho, na economia. Existem sim essas situações externas, mas muitas vezes a gente não chega a conseguir as coisas que nós queremos, ou desejamos, ou sonhamos, ou muitas vezes nós desistimos de sonhar ou de desejar por causa de vozes que nós ouvimos dentro da nossa própria cabeça. Por causa de diálogos que você tem consigo mesmo, com a sua alma, e por experiências ou por frustrações, mas você começa a ter diálogos imaginários com a sua própria alma, com a sua psique, e isso muitas vezes prejudica, impede que a gente dê um passo maior, que a gente ouse, que a gente cresça, porque essas vozes muitas vezes nos derrubam. Você não é talentoso o suficiente, então não adianta você querer isso ou aquilo. Você não é inteligente o suficiente. Seu irmão é mais inteligente, a sua irmã, ou seus pais eram inteligentes, mas você não tem a mesma inteligência, então você não pode ter as mesmas ambições ou os mesmos sonhos. Você não é bonito o suficiente. Para se dar bem na vida, você precisa ser, pelo menos, razoavelmente bonito. E você não é bonito o suficiente, ou você não é magro o suficiente. Então, você não vai se dar bem, porque você está acima do peso, ou porque você tem alguma limitação física, alguma deficiência. Isso te impede, você não vai conseguir. E esses diálogos, essas vozes dentro da nossa cabeça, muitas vezes nos paralisam. Muitas vezes nos impedem de ousar, de crescer, de conquistar as coisas na nossa vida. Mas eu disse para vocês que isso não é privilégio nosso do século 21. Não, isso sempre aconteceu. E eu li um salmo aqui na semana passada, onde Davi, o grande rei Davi, se expressando, abrindo o seu coração, Davi diz o seguinte, ele fala assim: por que você está tão triste assim, ó minha alma? Olha só, esse diálogo com a própria psique, com a própria alma. Ele fala assim: por que você está assim tão perturbada dentro de mim? O que está acontecendo? Por que você está me colocando tão para baixo? O que isso está acontecendo, ó minha alma? É o próprio Davi, o grande Davi, tendo essas conversas, igualzinho a gente tem, muitas vezes. E ele estava claramente abatido, perturbado, angustiado. O grande Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, a gente acaba sofrendo porque a sua alma, a sua psique diz para você e para mim que a felicidade está em outro lugar, não aqui. É essa a voz que a gente ouve da nossa mente, da nossa alma, da nossa psique. A felicidade existe, mas ela está em algum outro lugar, não aqui. Não nessa circunstância, não naquela família, não naquele emprego, não naquela igreja, são essas vozes terríveis que acabam nos paralisando. Mas o rei Davi, nesse mesmo versículo, ele conclui o seguinte, ele fala: por que você está tão agitada, minha alma, tão perturbada? Põe a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança em Deus. Para de ouvir essas vozes. Cala essa voz da alma que está querendo te derrubar. Manda ela ficar quieta. Não escuta o que a sua psique está te falando. Não escuta. Procura ouvir uma outra voz, mas que não é essa voz que está te derrubando. Nitidamente está querendo te paralisar, né? Então, nós dissemos aqui semana passada, e isso está na mensagem da semana passada, tudo isso que eu estou repetindo aqui,
e a mensagem vai estar disponível amanhã já no site, se você não esteve aqui domingo passado, talvez faça mais sentido se você assistir a mensagem completa da semana passada. Mas eu disse que a gente não deve tirar conclusões sobre nós mesmos através das observações que a gente faz das outras pessoas, ou das circunstâncias à nossa volta. Porque isso nos leva a tirar conclusões sobre nós mesmos. Esses diálogos imaginários da nossa alma com a gente mesmo, com as coisas que você vê, você fala assim, não, eu não posso ser porque eu não tenho aquilo que aquela pessoa tem, eu não casei com aquela pessoa, eu não tenho aquele emprego. A gente começa a olhar para o lado e tirar conclusões sobre nós mesmos. Então, eu não sou capaz, eu não vou conseguir por causa do que eu estou vendo. E essa é a voz da alma que a gente precisa calar urgentemente. Mas eu disse também semana passada que tem uma voz pior do que a da alma, que é a voz do diabo. E eu vou repetir o que eu disse semana passada, eu acredito nisso porque Jesus falou disso. Se eu creio em Jesus, eu preciso acreditar no que Jesus falou. Jesus diz que existe essa voz e Ele mesmo experimentou ouvir essa voz no deserto, logo no começo do ministério. O diabo tentando Jesus. Essa voz também fala com a gente. Eu brinquei semana passada, não é aquela voz do diabo distorcida que você ouve no cinema, não. Às vezes ela é macia, às vezes ela é delicada, para você não sair correndo. Mas é aquela voz que penetra no seu coração, na sua alma, no seu corpo, querendo te destruir, porque essa é a agenda do diabo. Matar, roubar e destruir. É aquela voz que fala assim, não, você é um fracassado. Desista. Quando você ouvir isso, você pode identificar, pode vir da pessoa que você não consegue imaginar hoje, que seria capaz de ser usada pelo diabo, mas pode vir. Pode vir. Às vezes a gente ouve isso dentro da nossa casa por irresponsabilidade nossa com as nossas palavras, mas esse tipo de voz é do diabo, aquela que quer te destruir, quer roubar você, quer acabar com seus sonhos. Essa voz é do diabo. Essa você tem que rejeitar em nome de Jesus. Fala, eu não aceito isso, eu não sou um fracassado. Não é tudo culpa minha. Não é tudo, isso é mentira. Isso é o diabo que está falando, não é tudo culpa minha. Eu não sou isso. Eu não sou preguiçoso, não sou. Não sou. Não sou um derrotado, não sou incapaz. Resista a esse tipo de voz, porque essa voz é aquela que quer te destruir. Eu disse aqui, o diabo não está contente só de te prejudicar, ele quer que você vá às últimas consequências, ele quer tirar a sua vida, quer tirar a sua saúde por completo, ele quer destruir o seu casamento. Então essas vozes destrutivas você identifica como voz do inimigo mesmo e repreenda em nome de Jesus, fala, não aceito isso em nome de Jesus. É assim que a gente aprende a lidar com essas vozes. Mas, nós começamos a falar disso semana passada, tem a voz que a gente deveria ouvir, que é a voz de Deus, obviamente, surpresa nenhuma, né? Ninguém falou, na igreja estão falando, não é nenhuma surpresa, mas é a voz que a gente deveria ouvir, e as conclusões que você deve tirar sobre si mesmo, devem ser baseadas no que Deus pensa de você, e não no que a sua psique te diz, ou que o inimigo te diz. As conclusões que eu e você deveríamos tirar sobre nós mesmos, são as conclusões a partir da voz de Deus, do que Deus tem para falar conosco. Então é isso que nós vamos estudar hoje. Eu li um trecho semana passada de Gálatas, que eu quero repetir aqui, bem rapidamente, que diz o seguinte, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando Deus enviou Jesus, Ele não queria simplesmente salvar a nossa alma do inferno, Ele queria que nós fôssemos e nos sentíssemos filhos dEle, filhos de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer, transformar criaturas de Deus em filhos de Deus. E no versículo 6 diz o seguinte, de Gálatas 4, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama, Abba, Pai. Quer dizer, quando o Espírito de Jesus passa a viver em você, o Espírito de Deus passa a viver em você, ele faz você reconhecer Deus como Pai. E esse paizinho, eu disse que essa palavra aqui é no hebraico,
diz assim, é papaizinho, aramaico, desculpa, é papaizinho querido, esse Abba, papaizinho querido. É uma coisa muito carinhosa, assim, um tratamento que você tem quando você tem um ótimo relacionamento com seu pai. É assim que Deus nos vê. Então, a pergunta que nós deixamos semana passada é como que um pai perfeito como Deus vê os seus filhinhos? Como que um pai perfeito? O que um pai perfeito como Deus pensa dos seus filhinhos? O que ele pensa sobre você e sobre mim? O que Deus pensa sobre você? O que Deus pensa sobre você? Essa é a voz de Deus e é isso que nós vamos ir um pouquinho mais fundo hoje. E eu quero ler uma passagem com você, que é uma parábola, onde Jesus ilustrou um pouco como Deus nos vê. Jesus estava falando sobre o reino de Deus, como as coisas funcionam no reino de Deus, como pensa Deus, como seria a situação ideal do reino de Deus para as nossas vidas. Jesus estava falando sobre isso. Uma parábola é uma história criada para explicar um ponto de vista. Então, é uma ilustração, é uma analogia que você faz para você entender um ponto. E Jesus, em Mateus 25, ele conta essa parábola, que se você cresceu na igreja, como eu, a hora que nos primeiros versículos fala, isso eu já sei, já conheço. Mas eu garanto que se você abrir o seu coração, nós vamos sair daqui hoje, com essa parábola, com uma lição para o resto das nossas vidas. Garanto para você, se você se concentrar e receber, abrir o seu coração, nós vamos sair daqui com um aprendizado para o resto das nossas vidas, sobre como Deus nos vê. Está lá em Mateus 25, se você trouxe a sua Bíblia, Jesus vinha contando uma outra parábola das 10 virgens que estavam esperando o noivo. Ele acabou essa parábola, vinha explicando isso sobre o reino de Deus, aí ele continuou, por isso que o versículo começa assim, no versículo 14, ele fala, e também será como um homem que, quer dizer, e também, ele está emendando o pensamento, ele está falando do reino de Deus, usou uma parábola, aí ele vai usar uma outra parábola para explicar o reino de Deus. Ele fala assim, e também o reino de Deus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe seus bens. Confiou-lhe seus bens. A um dos seus servos, o seu senhor deu 5 talentos. Talentos é uma palavra muito boa para a gente entender o que Jesus está querendo dizer aqui, porque a gente usa essa palavra para algum dom que a gente tem, alguma coisa assim. Mas, literalmente aqui, esse talento era uma quantidade de dinheiro, ou em ouro ou em prata. Então, vamos imaginar que um senhor, um patrão, estava saindo de viagem e ele pegou 5 sacos ou pacotes de ouro e confiou a um de seus trabalhadores, a um de seus servos. Confiou, né? Olha, essa palavra é interessante. Então, a um, ele deu 5 pacotes de ouro, 5 talentos. A outro, ele deu 2 pacotes de ouro, 2 talentos. E a um terceiro, e a outro, 1. Ao terceiro, ele deu só 1. E olha que frase importante para você guardar aí na sua mente. A cada um, de acordo com a sua capacidade. Isso aqui já nos revela alguma coisa interessante, porque Deus dá talentos, recursos, de acordo com a capacidade de cada um. Deus olha para nós e Ele fala, a esse eu vou dar 5, a esse eu vou dar 2, a esse eu vou dar 1. Então, vamos dizer que nós todos aqui estejamos na categoria do 2 talentos, tá? Nem 5, a gente não é super talentoso, super inteligente, nem nada, mas também não somos de 1, nós estamos ali no meio, nós somos pessoas que receberam 2 talentos, 2 pacotes de ouro de Deus, né? Porque a gente sempre que ouve uma parábola, você já faz quem é Deus nessa parábola, quem sou eu, qual que é a lição, né? Mas aqui, esse Senhor escolheu segundo a capacidade de cada um. Em seguida, partiu em viagem. Aquele que havia recebido 5 pacotinhos de ouro, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5.
Ele não perdeu tempo, saiu imediatamente e já foi lá e dobrou o investimento que o patrão dele, o chefe dele, tinha deixado na mão dele. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Fez igualzinho, o de 5 e o de 2 fizeram a mesma coisa, saíram e foram trabalhar com aqueles recursos. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente não precisa ir até o fim da parábola para saber, isso aqui não foi legal. Né? Você já conclui, já de cara, não, isso vai dar errado, não vai dar certo isso aqui. Mas eu sei lá o que ele pensou. Ele falou assim, eu só recebi 1, o outro recebeu 5, vou enterrar esse 1 aqui. Sei lá o que ele pensou, né? O que eu vou fazer com um pacote só de ouro? Então, melhor enterrar, não fazer nada. Bom, depois de muito tempo, e sempre que Jesus usa esse depois de muito tempo, geralmente ele está se referindo ao fim de uma vida, um fim de um período, né? Geralmente é assim que Jesus se refere. Então, depois de muito tempo, no início, no fim daquela temporada, no fim daquelas vidas, né, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com eles. Então, o chefe voltou, o senhor voltou e perguntou, e aí, o que vocês fizeram com os meus recursos? O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse... Esse provavelmente estava empolgado, não via a hora do chefe chegar, porque ele conseguiu mais 5, né? Ele falou, deixa o cara chegar que eu quero logo, né, mostrar para ele o que eu fiz. Ele falou assim, o senhor me confiou 5 talentos. Quer dizer, o senhor confiou em mim, me deu 5 pacotes de ouro, né? Veja, eu ganhei mais 5. Estava empolgadaço, né? E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei no muito, sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quer dizer, isso é o que todo chefe, todo patrão, todo líder espera de um servo, de um liderado, de um empregado. É isso, puxa vida, eu confiei em você, te dei isso nas suas mãos, você multiplicou isso. É hora de um elogio, parabéns, nossa, você foi fiel naquilo que eu te dei, no pouco, eu te colocarei no muito, parabéns, é um elogio que o Senhor fez aqui, né? Bom, veio também, aí somos nós, né, os de 2 pacotinhos, veio também aquele que tinha recebido 2 pacotes e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, vejam, eu ganhei mais 2, ele estava tão empolgado quanto o de 5. E o Senhor respondeu, a mesma coisa. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Exatamente a mesma resposta que ele tinha dado para o de 5. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento. E veja que interessante. Ele começou o discurso diferente dos outros 2. Ele já tinha feito alguma coisa diferente. Ele já mudou o discurso dele. Os outros já vieram falando, estavam empolgados, queriam mostrar, né? Veja, Senhor, o Senhor me confiou, eu fiz isso. Esse não fez isso. Olha o que ele fala. Ele fala assim, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Como assim? Né? Eu confiei no negócio dele, o cara vem falando assim, eu sabia que você é severo, quer dizer, ele está apontando o dedo para o Senhor, né? Aí ele fala assim, por isso eu tive medo, entendeu o drama? O Senhor é muito bravo, é assustador, eu fiquei com medo. Quer dizer, eu vou contar o que eu fiz, mas já estou dizendo, o que eu fiz foi por sua culpa. Não é isso que ele está falando? Não é assim? Ele já está jogando culpa em alguém, porque ele fez burrada. Então, assim, ele já precisa culpar o Senhor, né, que deu para ele. Então, o que eu fiz? Eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o seu talento, que eu enterrei, está aqui, estou devolvendo aquilo que o Senhor me deu. Aí o Senhor foi falar com ele, né, falou assim, servo mau e negligente. Numa outra versão diz, preguiçoso.
se fosse na Bíblia atualizada, falar, seu mala, que conversa é essa? Né? Se fosse no, sei lá, hoje em dia. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Como é que é isso? Você vem me acusando porque você enterrou, você não fez nada, você é preguiçoso? Se você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse ele de volta. Pelo menos eu ia ter um jurinho aí. Pô, fiquei tanto tempo fora, você podia pelo menos ter colocado no banco, para render um juro. Mas você foi um mala, você foi um responsável. Então, o Senhor diz para ele, tire o talento dele e entregue ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aí você fala, mas isso não parece justo? É justo, e lembre-se, isso aqui é uma parábola, uma analogia, né? É uma analogia. Mas as coisas ainda pioram para o preguiçoso. Eu falo assim, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Lembre-se que isso é uma parábola. Bom, com tudo isso, o que Jesus quis dizer para mim e para você? Qual que é a lição que Jesus está querendo nos dar com essa parábola? A lição é muito simples. O que você tem é menos importante do que o que você faz com o que você tem. Dá para entender? O que você tem é menos importante do que o que você faz com aquilo que você tem. Não teve diferença nenhuma para aquele senhor, o servo que tinha recebido 5 ou o que tinha recebido 2. Para o Senhor importava o que você vai fazer com o que você recebeu, e não quanto você recebeu. O prêmio para os dois foi igual, mas aquele negligente escolheu não fazer nada com o que ele tinha nas mãos. Então eu quero explicar isso, tentar explicar isso um pouquinho melhor, através de uma outra analogia aqui. Vamos supor que isso aqui seja um pouco da nossa vida. Nós estamos aqui representados, cada um tem a sua família, cada um tem um tempo de vida, né? Uns mais, outros menos, uns já estão em contagem regressiva, outros ainda estão na largada, né? Mas todo mundo tem um tempo de vida. Todo mundo se preparou, estudou, fez algum curso, tem alguma formação, ou está se formando. Todo mundo, ou quase todo mundo tem um emprego, mas se você não tem, você vai arrumar em nome de Jesus. Mas a gente normalmente, né, numa situação normal, a gente tem um emprego, um trabalho, cada um tem o seu. Isso é a nossa vida. Cada um tem um pouco de dinheiro, uns mais, outros menos, outros bem menos, outros... Mas todo mundo tem lá o seu dinheiro, a sua economia. E você tem a sua história que é única. É única. Ninguém viveu o que você viveu. A gente pode ser parecido num monte de coisa, mas eu vivi coisas que você não viveu e você viveu coisas que eu não vivi. Isso é uma coisa única. Só eu vivi o que eu vivi. Só você viveu o que você viveu. Isso aqui é um retrato de você. Você tem lá saúde, uns têm mais saúde, outros têm menos saúde. Uns são perfeitos, outros têm deficiência, ou uma doença, ou alguma coisa assim. Todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem um talento, uma arte, alguma coisa que você faz, gosta de fazer, um hobby, todo mundo tem isso. Mas tem ainda um fator que é único, que Deus deu só para você e só para mim. Uma coisa que nos distingue de todas as outras pessoas, todas as demais pessoas. É uma coisa única, uma marca de Deus em você. Alguma coisa que você faça com mais facilidade do que a maioria das pessoas, você é alegre mais do que a maioria das pessoas, você gosta de ajudar, sei lá, você tem um fator X, você tem um fator em você, eu tenho, todos nós temos alguma coisa que nos distingue de todas as outras pessoas, Então isso aqui somos nós, com os pacotinhos que Deus nos deu, 2, 5, 10,
Tanto faz, cada um recebeu um certo número de pacotinhos. O que você tem feito com o que você recebeu de Deus? Lembrando, a nossa lição aqui, é mais importante o que você faz com o que você tem do que o que você tem. Então, o que você tem feito com aqueles pacotinhos que Deus deu exclusivamente para você, os seus pacotinhos? Sejam quantos forem, o mais importante é o que você faz com eles. É fácil você entender isso, porque não é verdade que quando você vai compartilhar com alguém uma história que você ouviu, ou quando você vai numa livraria e compra uma biografia, não é verdade que as coisas que mais emocionam, as histórias que mais nos emocionam, são daquelas pessoas que começaram com muita dificuldade e depois tiveram sucesso? Sim ou não? Sim ou não? Só para ver se está todo mundo acordado. Sim, estão acordados, tá bom. Não é verdade? Você gosta tá bom já. Você gosta daquela história. Você gosta daquela história do menino pobre que morava na favela, que jogava bola num campinho de terra, descalço, que aí fez um teste no Flamengo e passou, e aí cresceu e depois virou o maior jogador do mundo. Não são as histórias que a gente gosta de ouvir? Pessoas que às vezes receberam 1, 2, 3 pacotinhos e transformaram isso numa grande coisa. Tantas histórias são assim. Não é verdade que essas pessoas que a gente admira pelas histórias, se elas ficassem a infância, a adolescência, se lamentando pelos pacotinhos que elas não receberam, não é verdade que elas não fariam nada disso que elas fizeram? Sim, agora estou gostando, agora estou mais feliz. Não é verdade. Sabe, se essas pessoas ficassem assim, eu sou pobre, meus pais se separaram, eu sou feio, eu sou gordo, Se essas pessoas ficassem assim se lamentando, elas não seriam as pessoas que a gente acabou conhecendo pelas histórias de vitória. São pessoas que fizeram alguma coisa com os pacotinhos que Deus deu nas mãos dela. Então eu quero quase que concluir essa palavra com um vídeo muito bacana, de um rapaz chamado Nick, que talvez até, pode ser que alguns já assistiram, mas ouçam o testemunho desse moço relacionado com isso, com esse assunto, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando, com o que a pessoa recebeu de Deus e com o que ela fez disso, para você refletir o que você tem feito com o que Deus colocou nas suas mãos. Por favor. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem o braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse: "Meu filho, ele não tem um braço direito?" Ele disse: "Não, ele não tem braços nem perna." Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, ela não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse: "Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda por quê. Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem?" Então eu disse: "Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo." Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto.
Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais, eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira? E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo, se eu tivesse realmente feito aquilo... Visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse, Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo. E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram, por que este homem nasceu cego? Jesus disse, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada. E eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi, você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer, Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam a paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados, eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na Terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Void contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Void, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. Fica até difícil falar alguma coisa, né? O que você tem feito com o que Deus lhe confiou? O que você tem feito? Você tem olhado para o lado e reclamado? Depois disso, qualquer das nossas queixas parece que são idiotas, né? Eu não sei, eu me sinto assim. O que você tem feito? Então, a lição que eu quero deixar com vocês hoje aqui é assim: primeiro, cale as vozes que você não precisa ouvir, aquelas que só te prejudicam, que te fazem mal. Mas ouça o que o seu Pai Celestial pensa sobre você. Ele te deu alguma coisa, se é um pacotinho, 2, se é 10, Ele te deu alguma coisa. Claramente, olhando para vocês, Ele deu mais para vocês do que deu para esse menino, para esse moço. O que você tem feito com o que Deus confiou a você? Será que você olha para isso e ainda reclama? E fala, por que eu não tenho aquilo? Por que isso está faltando? Por que, Deus? Por quê? Será que é isso que você tem feito? A lição que nós aprendemos hoje com Jesus Cristo é: o que você tem é menos importante, muito menos importante do que o que você faz com aquilo que você tem. O que você tem feito com o que Deus lhe confiou? Então, eu queria desafiar vocês aqui, a partir de hoje, cada um de nós todos, pudéssemos tirar nossas conclusões sobre nós mesmos, baseado nesse Deus do Nick, que é o nosso Deus, aquele que nos libertou, aquele que nos redimiu, aquele que nos criou, aquele que realmente nos conhece. E que a gente possa olhar para a nossa vida, para a nossa circunstância, para os nossos lados e, através desse Deus morando dentro de nós, a gente possa se perguntar: o que Deus me deu, o que eu posso fazer com isso? O que eu tenho feito com aquilo que Deus me deu? Eu acho que essa é a grande lição que a gente deveria carregar por toda a nossa vida. Todos nós recebemos alguma coisa, cada um de nós está representado aqui. Todos nós temos alguma coisa, e nós temos algo, como o Nick falou, muito maior, que é o Espírito, que não nos dá apenas braços e pernas, mas nos dá asas, nos capacita, nos ensina, e possibilita que a gente possa ter os sonhos, e olhar para frente, e sonhar grande. É isso que o Espírito de Deus faz quando Ele habita nos nossos corações. Então eu espero, do fundo do meu coração, que a gente jamais volte a lamentar o que a gente não tem, que a gente olhe para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, e a gente faça disso algo importante para o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu peço perdão, Deus, por todas as vezes que eu me queixei e olhei para os lados e lamentei o que eu não tenho, Deus, quando o Senhor nos deu tanto, Senhor Deus. E é um sentimento, Deus, que eu nunca mais quero ter, Pai. E eu imagino que muitos dos meus irmãos estão fazendo a mesma reflexão agora,
E então nós pedimos, Senhor Deus, como igreja, como comunidade, Pai, para que em nome de Jesus, essa reflexão da Tua palavra, Senhor Deus, daquilo que Jesus ensinou através daquela palavra, daquela parábola, que isso cristalize nas nossas mentes e no nosso coração, Pai. Que a gente jamais se esqueça de que, para o Senhor, o que importa é o que a gente faz com o que o Senhor nos deu, e não o tanto que nós temos. Então ajude-nos, Senhor Deus, a olhar para aquilo que o Senhor nos deu, para os recursos que o Senhor nos deu, para a família que o Senhor nos deu, para os braços e as pernas que o Senhor nos deu, ou para aqueles que não receberam isso, como Nick, que a gente possa olhar para o que o Senhor nos deu, e a partir disso, Senhor Deus, crer no poder do Teu Espírito Santo para que isso se torne algo importante, não só para as pessoas que a gente ama, mas para toda a humanidade, Senhor Deus, que a gente faça diferença nesse mundo, Pai. Que a gente pare de se lamentar, Senhor Deus, e olhe para o Senhor, com aquele olhar de filhinho mesmo, diante de um paizinho querido, e que esse relacionamento, Senhor Deus, gere em nós asas, Pai, que a gente realmente, Senhor Deus, possa sonhar, possa ousar, e que o inimigo nunca mais vença uma batalha mental com a gente, Senhor Deus, que essas vozes sejam apagadas de nós, Pai, em nome de Jesus, e aquelas vozes da nossa mente também, em nome de Jesus, que elas não tenham poder sobre nós, que a gente possa crer no que o Senhor pensa de cada um de nós, e a partir disso viver, Senhor Deus, e viver uma vida feliz, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém. Muito obrigado pela presença de vocês, semana que vem, uma nova mensagem especial, que todos tenham uma ótima semana abençoada em nome de Jesus.